Paz, Hermes. Rapaz, pessoal, paz, Pai, Márcio, Tiane. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença sinto. Você também pode sentir, é só louvar o nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença sinto. Você também pode sentir, é só louvar o nome do Senhor Jesus. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar e a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas cai em mim. És a minha
minha esperança, eu descanso em ti. Ele é a nossa esperança. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Glória, Senhor. Glórias ao teu nome. Podemos declarar nesta noite. Aleluia. A palavra dele nos faz vencer. Faça essa entrega ao Senhor nessa hora. Diga para ele: entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Ele é a nossa esperança. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra que nos capacita a cada dia para vencer. Toma a vida de cada um de nós nas tuas mãos. Abençoa a vida de cada um que entrou nessa live, nessa hora. Abençoa os seus familiares. Vá de encontro às suas necessidades. Em o nome de Jesus, se em algum desses lares existe algum tipo de enfermidade, que seja repreendido na autoridade do teu nome. Que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento ao coração de cada um nesta hora, para o louvor da tua glória. Fala ao nosso coração pela tua palavra, nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra aí, que se encontra no livro de Filipenses. Amém? Filipenses. Convido você para abrir a palavra do Senhor no capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. Amém? Vamos ler aí algum trecho aí da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, para quem chegou agora, paz do Senhor, seja bem-vindo.
no nome de Jesus. Amém? Filipenses capítulo 4. Amém? Vamos lá? Quero ler aqui apenas alguns versículos. Paulo escreve essa carta prisioneiro do Senhor, foi preso injustamente e na prisão ele escreve essa carta para os irmãos. É interessante, eu estava a pensar, né? Paulo não viveu a época que nós estamos vivendo, mas a live de Paulo naqueles dias eram suas cartas, que eram escritas pelo Senhor, né, que lhe dava inspiração, e ele escrevia para os irmãos que estavam com toda a liberdade. Diferente de hoje, né? Todos nós estamos, de uma certa forma, aprisionados, impedidos de fazer aquilo que fazíamos antes normalmente. Mas a realidade é que Paulo estava vivendo um período de isolamento. Ele estava isolado, em prisão, impedido de fazer as coisas que ele fazia normalmente, que era pregar o evangelho, ter toda a liberdade para falar do amor de Deus, para caminhar e fazer as suas coisas do dia a dia. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, totalmente aprisionado, e ele está aqui relatando muitas coisas para aqueles irmãos, dando aconselhamento, exortando aqueles irmãos, direcionando a vida deles, estando em prisão. Então vamos ler aqui alguns versículos. Ele começa o capítulo 4 dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos rogar ao Senhor que tu venhas falar ao nosso coração através da mesma, para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, querido, já demos uma introdução, já lembramos que Paulo está aqui aprisionado, não como nós estamos, né? Alguns podendo sair ou não, tendo liberdade de trabalhar, voltar para a sua casa, né? Mesmo nesse período de isolamento, Paulo estava preso. Paulo, mesmo nós estando presos em nossa casa, nós podemos fazer algumas coisas na nossa casa, né? Podemos nos movimentar, ir para a cozinha, para o banheiro, andar em todos os cômodos, né? Quem mora numa casa pode ir para o quintal. Temos liberdade de fazer diversas coisas dentro da nossa casa. Sendo que Paulo estava isolado, completamente detido, preso, né? Preso por correntes, amarrado, né? Impedido e vigiado 24 horas. Policiais, soldados daquela época, romanos, faziam rodízio nesse aprisionamento de Paulo. E Paulo, o mais interessante nesse texto, pensando no nosso aprisionamento, né, no nosso isolamento, na nossa quarentena, Paulo, ele não tinha as mesmas liberdades que nós temos, mesmo não podendo fazer muitas coisas que nós fazíamos antes, nós temos determinadas liberdades, e Paulo não tinha. Paulo estava completamente sendo vigiado. A comida dele era trazida, o seu alimento era trazido para ele. Ele não tinha a liberdade de estar como hoje, né? Nós ouvimos dizer, às vezes a pessoa está com tornozeleira, anda, transita de um lado para o outro, volta para sua casa, ela cumpre uma determinada pena, mas tem uma liberdade. E Paulo, ele nos traz assim grandes lições para a nossa vida, porque o estado dele era bem complicado, bem difícil. Mas o que Paulo nos ensina, e eu
que eu quero nesta noite estar conversando contigo sobre isso, que Paulo nos ensina, foi de que ele não perdeu o foco. Amém, querido? Paulo, o apóstolo Paulo, ele não perdeu o seu foco. Ele estava em isolamento, aprisionado, ele estava na sua quarentena, com liberdade limitada, muito limitada, nem se compara à nossa, e Paulo não perdeu o seu foco. E ele, pelo texto bíblico, pelo que nós vemos, se a gente for acompanhar todo o livro aos Filipenses, nós vamos perceber que Paulo não perdeu o seu foco. A princípio eu vou me deter aqui no capítulo 4. Mas se a gente for voltar a alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo ele mantinha o seu foco. E o que eu quero dizer para você nesta noite, desde já, gostaria de dizer para você, não perca o seu foco. O seu foco é viver o Evangelho. O seu foco é viver Cristo. Estamos impedidos de estarmos juntos num templo, mas eu sempre disse isso na igreja. O tempo que nós temos de estar juntos na igreja é bem pequeno em relação a todas as outras horas que nós temos na vida, onde temos o nosso lazer, onde temos o nosso trabalho, e em todas essas coisas nós precisamos estar servindo ao Senhor. Amém? Hoje nós estamos impedidos de ir ao templo. Quem ia terça-feira dava um tempo na terça-feira, quem ia quinta dava um tempo na quinta, quem ia domingo de manhã, à noite. Mas se a gente somar, mesmo aqueles que tinham o costume de estarem na terça, na quinta, no domingo de manhã e no domingo à noite, se a gente for colocar aí uma média de 2 horas, que não chega a isso, vamos botar aí 1h30, arredondar para 1h30, né? Cada vez que você vai na igreja, né? 2 dias na semana, dá 1h30, 3 horas, 6 horas, no máximo 7 horas semanais, quem todos os dias vai ao templo. Hoje nós estamos impedidos de fazer isso. Eu estava conversando numa reunião ontem com os oficiais da igreja, citando exatamente Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde lá o escritor aos Hebreus ele está exortando os irmãos, né, dizendo para os irmãos, não abandoneis a congregação, não deixemos de congregar como é costume de alguns, né? Quanto mais vedes que o dia de Cristo se aproxima. Hoje, devido à lei governamental, devido às leis do município, nós estamos impedidos de colocar isso em prática. Mas Deus é testemunha de que nós não podemos estar congregando. E é nessa hora que Deus está provando a nossa fé. O momento que Deus mais provou a fé do apóstolo Paulo foi exatamente o tempo que ele ficou aprisionado, impedido de transitar e pregar o evangelho e ter toda a sua liberdade. Esse período é um período que nós precisamos aproveitar. Quais as lições vamos tirar da nossa quarentena, do nosso isolamento? O que nós podemos aprender? A primeira coisa que nós queremos dizer nesta noite é que não podemos perder o foco, né? O nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Cristo. O que ele quer nos ensinar? O que ele ensinou para Paulo e que ele pode estar nos ensinando nesses dias também. A gente começa esse texto no capítulo de número 4, observando que Paulo ele está aqui demonstrando o seu amor por aqueles irmãos, né? Nós temos amor pelos nossos irmãos. E num período de isolamento, ele expressa algo que nós certamente estamos expressando, falando, declarando, ou mesmo não declarando, sentindo no nosso coração. Ele começa dizendo, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Ou seja, ele estava dizendo que estava com saudade daqueles irmãos, porque ele estava impedido de estar
presente com eles. E não tinha a oportunidade que nós temos hoje. Hoje a gente está distante, mas a gente está usando a internet. Naquela época não tinha nada disso. Então era através da carta. Ele não podia ver o semblante dos irmãos como nós vemos. Podemos fazer uma conversa de vídeo e ver o irmão, né, e perceber como ele está, né, olhando para ele, mesmo que seja na tela. Paulo não tinha nada disso, mas ele expressa, né? Ele expressa aqui a sua saudade por aqueles a que ele amava. Ele diz: vocês são a minha alegria. Paulo, como pastor de ovelhas, ele dizia isso: olha, vocês são a minha alegria, né? Não resta dúvida que nós somos alegria um para o outro, gostamos de estar perto, né? Aquele período gostoso de se abraçar, beijar, de cumprimentar o irmão. E não estamos vivendo nada disso nesse momento, impedido disso. E então Paulo declara a sua alegria, declara a sua saudade, declara o seu amor por aqueles irmãos, e ele dá o primeiro conselho que eu gostaria de deixar para mim e para você nesta hora. No período de aprisionamento, de isolamento, Paulo aqui declara o primeiro conselho para aqueles irmãos a quem ele amava, a quem ele se alegrava em estar junto, mas não podia estar naquele momento. O primeiro conselho que Paulo dá para aqueles irmãos, o primeiro conselho é: permaneçam assim, firme no Senhor, ó amados. É o primeiro conselho que ele dá para aqueles irmãos. Olha, não se desviem do Evangelho. Não fiquem pensando porque eu estou preso, é porque Deus nos abandonou. Não se desviem do Evangelho, permaneçam firmes no Evangelho, permaneçam firmes no Senhor, ó amados, diz Paulo. E essa lição fica para nós hoje, irmãos. A luta tem sido grande, reconhecemos isso, mas é hora de nós acatarmos o conselho de Paulo para a igreja de Filipos, acatarmos esse conselho para nós hoje também e recebermos no nosso coração. Vamos permanecer firmes no Senhor. Aquele versículo lá em Coríntios, da União Feminina: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós precisamos permanecer firme. Permanecer firme nesse período é um testemunho para o Evangelho. O que Paulo está querendo dizer? Olha, vocês estão soltos, vocês, igreja de Filipos, Filipenses, vocês estão soltos, com toda a liberdade de continuar servindo ao Senhor. Eu estou preso aqui. Eu estou aqui impedido de fazer o que eu fazia antes. E eu estou permanecendo firme no Senhor. Então eu digo para vocês: permaneçam também firmes no Senhor. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Se mantenham firmes. Porque mesmo nesse isolamento, irmãos, nós precisamos entender que Deus está conosco. Amém? Deus está conosco, Ele não nos abandonou. Então o primeiro conselho do homem de Deus que estava em isolamento, o primeiro conselho dele é: permaneçam firmes no Senhor. Depois, no versículo 2, ele conversa aqui com duas irmãs da sua época, e ele começa a orientá-los. No versículo 2 ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Ou seja, as notícias chegavam para Paulo, as notícias da igreja chegavam para Paulo. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas algum tipo de notícia chegava para ele. E Deus ia orientando Paulo na medida que as coisas também iam acontecendo. E ele chega para essas irmãs e diz para elas: vivam em harmonia no Senhor. Ou seja, deixe de lado toda discórdia, deixem de lado toda contenda, deixem de lado toda confusão. Tenham harmonia entre vocês. Uma forma de nós testemunharmos do Evangelho é ficarmos firmes no Evangelho. Esse foi o primeiro conselho de Paulo. Outra forma de nós nos mantermos firmes no Evangelho é não termos discórdia.
entre irmãos, né? Que sejamos unidos, mesmo não podendo estar perto, mas que sejamos unidos um com o outro, porque é a obra de Deus que está à frente de tudo. Então ele dá um segundo conselho preso: olha, eu não estou perto de vocês, eu não tenho como ter contato com vocês, mas o segundo conselho que Paulo dá para aqueles irmãos é que eles vivessem em harmonia no Senhor, permanecessem nessa harmonia no Senhor. Depois, Paulo chega no versículo 4, ele dá mais um conselho. Ele chega para aqueles irmãos e diz para eles no versículo 4, capítulo 4 de Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, Paulo, alguém que poderia estar abatido, né, com a estima lá embaixo, caidinho, né, se lamentando, dizendo para o Senhor: Senhor, mas por que eu estou aqui? Eu estava pregando o teu evangelho, eu estava pregando a tua palavra e me prenderam. Ninguém tem nada contra mim, eu não fiz nada de errado, mas porque eu pregava o teu evangelho, eu fui preso. Mas esse Paulo, que teria todo motivo, humanamente falando, para estar com o coração choroso, para estar abatido, para estar triste, esse mesmo Paulo consegue tirar a alegria do seu coração, que era a alegria do Senhor que estava nele, e ele consegue animar aqueles irmãos que não tinham a sua presença naquele momento. Ele anima aqueles irmãos, dando mais um conselho para eles: alegrem-se, irmãos, no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. E um fato interessante, que Paulo aqui está querendo mostrar exatamente que a alegria deles precisava estar no Senhor. Porque é provável que alguns irmãos estavam tristes, porque não tinham mais a presença do seu pastor, não tinham mais a presença do seu líder naquele momento. Eles podiam congregar, não como a gente agora, eles podiam se reunir como igreja, alguém lá estava pregando a palavra para eles, mas provavelmente eles sentiam a falta do apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo: olha, não deixe a tristeza bater o coração de vocês, porque se vocês se alegrarem no Senhor, vocês vão se manter firmes no Senhor. Então se alegrem no Senhor. Irmãos, nessa quarentena, a nossa alegria, ela não foi perdida. A alegria que você tinha antes no Senhor é a alegria que te mantém de pé novamente no Senhor, te mantém na presença do Senhor. Então se alegre no Senhor. O conselho de Paulo para aqueles irmãos é o mesmo conselho para mim e para você. Eu preciso me alegrar no Senhor. Amém? Diga isso para você mesmo. Eu preciso me alegrar no Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente começar a olhar para as circunstâncias, se a gente começar a olhar para as lutas que estão diante de nós, nós vamos nos abater mesmo. Então nós precisamos olhar para aquele que é o Senhor da nossa alegria. É Ele quem tem alegria para nós. Não é o pastor Elielso quem tem alegria para você. Não são os irmãos quem tem alegria para você. Quem tem alegria para você é o Senhor. Talvez você esteja vivendo dias onde uma situação qualquer dentro da casa te traga abatimento. De repente um aborrecimento com a esposa, com o marido, com os filhos, ou vice-versa. Ou no seu trabalho. Alguma coisa que não está funcionando bem, te entristeceu, te abateu. Não deixa isso invadir o seu coração. Acredite, a sua alegria precisa estar no Senhor. Quando algo tentar abater o seu coração, quando o desespero vier sobre você, tentando fazer com que você, eu quero sair mesmo, vou sair, coisa e tal, e você sabe que você não pode sair no momento, alegre-se no Senhor, querido. Paulo estava aprisionado, ele mantinha a sua alegria no Senhor e tinha forças para alegrar aqueles irmãos, dizer para eles: irmãos, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, novamente eu digo para vocês, a mensagem é essa: alegrem-se no Senhor. Vá para a palavra, vá para a oração, quando a tristeza tentar abater o seu coração, e diga: Senhor, minha alegria é o Senhor. Eu estou aqui mais uma vez na tua presença, eu creio na tua alegria sobre a minha vida. Então nós já falamos aqui de 3 conselhos do apóstolo Paulo. O primeiro é que eles deveriam estar firmes no Senhor. O segundo é que eles deveriam permanecer em harmonia no Senhor.
Harmonia um com o outro. E o terceiro conselho que Paulo está dando aqui é: alegrem-se sempre no Senhor. Por que o conselho é alegre-se sempre? Porque sempre nós vamos ter algum motivo para nos abater. Então eu preciso me alegrar sempre. Não importa o que está me acontecendo no momento, não importa a situação que eu estou passando, eu preciso dizer isso para mim mesmo. Eu preciso me alegrar no Senhor. Amém? Porque quando isso não acontece, nós nos abatemos e nos entristecemos. Então lembre-se sempre, diante da sua dor, diante do seu sofrimento, diante das decepções, alegre-se no Senhor. Amém, querido? Temos mais conselho de Paulo aqui, um homem aprisionado. Um outro conselho de Paulo que eu vejo aqui nesse texto bíblico, ele está exatamente no versículo de número 5. Olha só o que diz o versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. É interessante que na Bíblia corrigida, na Bíblia mais tradicional, o texto diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aqui, no lugar de moderação, está a palavra amabilidade. E a palavra moderação significa equilíbrio. Sabe o que Paulo estava dizendo para eles? Olha, eu estou preso, eu estou aprisionado, impedido de fazer as coisas que eu fazia antes, não tenho a mesma liberdade que vocês têm de entrar e sair de casa, de ir no banheiro, na cozinha, de comer, de fazer comida, fazer isso, fazer aquilo. Eu estou preso mesmo, eu estou dependendo de que alguém traga comida para mim. Mas eu quero dizer para vocês, como se Paulo estivesse dizendo, mas eu quero dizer para vocês, igreja de Filipos, eu não perdi a minha moderação. Eu não perdi o meu equilíbrio. Eu não perdi a minha amabilidade. Sabe o que é isso, querido? Uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que passa para os outros a amabilidade. A coisa mais terrível que tem é uma pessoa desequilibrada. Um crente, se ele não tomar cuidado, ele acaba sendo um crente desequilibrado. O que Paulo está querendo dizer para ele é o seguinte: ó, eu consigo manter equilíbrio aqui na cadeia. Eu consigo manter moderação aqui na cadeia. Eu consigo ser uma pessoa de amabilidade aqui na cadeia diante dos outros. Vocês podem ter tudo isso aí, na cidade de vocês, em Filipos. É como se Paulo estivesse dizendo para nós: vocês que moram aqui em Noam, vocês que são da congregacional de Noam, pastor Elielso, sejam pessoas equilibradas, sejam pessoas moderadas, sejam pessoas de amabilidade. Nós não podemos perder o nosso equilíbrio. Os problemas da vida, as lutas da vida, as adversidades da vida, elas tentam tirar o nosso equilíbrio. Tentam fazer com que a gente faça coisas que contrariem o Evangelho. A falta de equilíbrio e de moderação e de amabilidade faz com que a gente faça coisas que entristeçam o Espírito Santo. E Paulo vai dizer o seguinte: a amabilidade de vocês, a moderação de vocês, o equilíbrio de vocês precisa ser conhecido de todos os homens. Olha aí. Onde fica o testemunho de um crente desequilibrado? Onde fica o testemunho de um crente que vive falando mal todo instante do governo, criticando, reclamando, falando coisas desnecessárias no Instagram, no Facebook, na internet, né? Ou brigando, discutindo com outras pessoas por causa de política? Nós fomos chamados para sermos pessoas equilibradas. Amém, queridos? Não existe outra forma do Evangelho ser conhecido a não ser através do meu equilíbrio. Se eu não for uma pessoa equilibrada, eu não vou atrair outras pessoas para o Evangelho. Outras pessoas não vão conhecer o Evangelho de Cristo se não perceberem a amabilidade na minha vida para lidar com as situações.
Então, sejamos crentes equilibrados, sejamos crentes moderados, porque só assim os homens vão conhecer o Evangelho de Cristo. É o nosso equilíbrio, é a nossa moderação que vai fazer com que outros conheçam a palavra do Senhor. E é interessante que ainda dentro desse versículo, Paulo vai dizer o seguinte: seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens. No versículo 5, ele vai dizer, perto está o Senhor. Você entendeu isso? Então essa é mais uma lição que Paulo, da prisão, do seu isolamento, da sua quarentena, impedido de fazer muitas coisas, ele tira esse ensinamento e diz para aqueles irmãos: olha, o equilíbrio de vocês precisa ser conhecido de todos os homens. Sabe por causa de quê? Porque perto está o Senhor. Nós não podemos, nesses dias, estar perto um dos outros, né? Estamos isolados. Mas o nosso Senhor, que é onipresente, Ele está perto de nós. Então, por isso que nós precisamos ser moderados, por isso que nós precisamos ser equilibrados, porque Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. E quando nós somos pessoas moderadas e equilibradas, nós demonstramos isso para as pessoas. Nós estamos revelando para as pessoas que a fonte do nosso equilíbrio, ela vem do Senhor que está perto de nós. Amém? Ele está perto de nós. E por isso nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós somos representantes dele aqui nessa terra. A Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra, que nós somos a luz desse mundo. E nós estamos representando o nosso Senhor. E a melhor representação na vida de um cristão é ele ser equilibrado, moderado e cheio de amabilidade para com as pessoas, para que o Evangelho do Senhor seja conhecido. Caminhando mais à frente, Paulo vai falar sobre outras lições que nós podemos aprender na quarentena. Ele chega no versículo de número 6, ele vai falar de alguma coisa que a gente já falou de diversas formas, de diversas maneiras, durante esse período que já passamos nessa quarentena, nesse período de isolamento. Ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo tinha todo motivo para ser um homem ansioso, mas ele prova que mesmo preso, mesmo em cadeia, ele não estava ansioso. Ele não estava como que pensando, imaginando: será que eu vou sair amanhã? Quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou ser julgado? Não, Paulo estava tranquilo. Quando a ansiedade batia no seu coração, não é que a ansiedade não viesse. Quando a ansiedade tentava invadir o seu coração, o que ele fazia? Ele apresentava os seus pedidos, ele apresentava a sua ansiedade, ele apresentava a sua preocupação diante do Senhor. Ele diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo que possa trazer ansiedade para o coração de vocês, faça o seguinte: em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Se existiu um período que Paulo mais pôde orar, porque ele estava impedido de fazer outras coisas, foi o período da sua quarentena, o período da sua prisão, porque ele tinha mais tempo para isso. Nós estamos tendo mais tempo para orar, para buscar o Senhor, e muitas vezes, de repente, não estamos fazendo. É uma lição que nós temos. Todas as vezes que vem alguma notícia que nos preocupa daqui e dali, é hora de nós irmos para a oração, apresentarmos diante do Senhor. E diz a Bíblia: já com ações de graças, orar, pedir, mas já agradecer ao Senhor por aquilo que Ele há de fazer, mesmo não vendo. Mas nós cremos que o Senhor está fazendo e nos capacitando para ver o que Ele vai fazer. Amém, querido? O nosso Deus é assim que Ele faz, é assim que Ele age. Pedro, que foi um servo de Deus muito ansioso, naquele período que ele andava com Jesus, e tudo ele era afoito, queria fazer, Deus depois usa Pedro, inspira Pedro para dizer que nós devemos lançar sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado
de vós. Então nós precisamos lançar sobre o Senhor. Lançamos quando? Quando apresentamos em oração. Não deixa a preocupação tomar conta do seu coração. Vamos lançar esse futuro que ninguém sabe como que vai ser, né? Quando que nós vamos sair dessa quarentena? Vamos apresentar diante do Senhor, porque Ele é sabedor de todas as coisas. E enquanto isso não acontece, Ele vai fortalecendo o nosso coração. Versículo 7, ele vai falar sobre algo importante também. Ele estava vivendo, aprisionado e passando para os irmãos. Versículo 7, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois dele falar sobre a necessidade de nós fazermos todas essas coisas, de nós ficarmos firmes no Senhor, de vivermos em harmonia um com o outro, de nos alegrarmos no Senhor, de vivermos a amabilidade, né? Equilíbrio, de nós não sermos ansiosos, apresentarmos tudo diante do Senhor com orações e súplicas. O versículo 7 é como que um fechamento. Ele diz: fazendo tudo isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós temos uma paz que não se compara a nenhuma paz que esse mundo possa oferecer. A Bíblia diz que essa paz ela excede todo entendimento. Nós não podemos imaginar, né, até onde vai essa paz. E a coisa melhor que tem é termos a paz de Deus no coração, irmãos. Porque a gente está na luta, pode estar na dificuldade, mas no nosso interior nós temos a paz do Senhor. E é ela que nos dá equilíbrio para nos mantermos firmes na presença do Senhor. Ela guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. E quando chega no versículo 8, depois dele falar tudo isso, quando chega no versículo 8, ele diz: finalmente, ou seja, finalizando, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora Paulo vem dizer para aqueles irmãos: olha, eu estou aqui preso, mas eu não estou permitindo que coisas negativas venham invadir a minha mente. Façam o que eu estou fazendo. Pratiquem o que eu estou praticando. Em outras palavras, Paulo traz aqui mais uma lição para nós. Ele está dizendo que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. A nossa vitória ou a nossa derrota começa através da nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, pode ter certeza disso. E aquilo que pensamos determina os nossos passos, determina os nossos caminhos, determina o que vai acontecer lá na frente. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar daquilo que nós pensamos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, eu estou cuidando da minha mente. Vocês que estão com toda a liberdade, cuidem da mente de vocês. Não deixem os pensamentos malignos tomar conta da mente de vocês. Não deixem que as notícias ruins tomem conta da mente de vocês. Esse deve ser até um exercício nosso. Se você está tendo essa dificuldade de permitir que pensamentos ruins invadam a sua mente, abra sua Bíblia, né? Todos os dias, quem sabe de manhã, leia pelo menos esse versículo de número 8 aqui, que diz finalmente, irmãos, e leia para você mesmo. Diga para você mesmo: eu não aceito esses maus pensamentos na minha mente nesse período da quarentena, e eu quero, Senhor, viver o que a tua palavra diz, o que o apóstolo Paulo falou, como ele foi usado pelo Senhor para falar, e ore ao Senhor. Ande em pé na sua casa, no seu momento de oração, abra a Bíblia de olhos abertos mesmo, ore a palavra, declare para a sua própria mente
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo excelente e digno de louvor, que tudo isso ocupe o meu pensamento. Repreenda o mau pensamento e comece a declarar os bons pensamentos sobre a sua mente. E a coisa vai melhorar. Pode ter certeza disso, que as coisas vão começar a melhorar quando você começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua mente. Então, querido, mais uma lição Paulo nos dá: não permita que os maus pensamentos dirijam os seus passos, os seus caminhos. Veja, repreenda e determine que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, isso sim, ocupe a vossa mente. Amém, querido? Ocupe a vossa mente. E depois, no versículo 9, Paulo diz assim: põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram. Olha só que coisa interessante, quantos verbos juntos ao mesmo tempo. E Paulo dizendo: olha, mais uma lição eu trago para vocês. Ou seja, coloque em prática. Quantas coisas vocês já receberam, né? De mim, de um professor da escola dominical, de um outro pastor. Quantas coisas que a gente já aprendeu no Evangelho. Imagina se nesse período de isolamento a gente não tivesse a Bíblia, a palavra, fosse uma perseguição, e ninguém tivesse com a Bíblia, né? Uns iam ter mais dificuldade do que os outros, porque aqueles que guardaram mais alguns trechos da palavra iam recitar a palavra e iam lembrar da palavra, e os que não têm procurado ler tanto a Bíblia, eis a oportunidade de conhecer a palavra para colocar em prática aquilo que a palavra diz. Então Paulo diz assim, põe em prática, já que vocês foram ensinados, põe em prática o que vocês aprenderam. Então ele usa alguns verbos aqui, olha, põe em prática tudo. Tudo o quê? Tudo que vocês aprenderam. Coloque em prática. Tudo o quê? Tudo que vocês receberam. Recebeu? Coloque em prática. Tudo o quê? Tudo que vocês ouviram. Vocês ouviram? Já ouviram alguma coisa do Evangelho? Coloque em prática. Tudo que vocês viram, vocês já viram coisas sobre o Evangelho? Tudo que vocês viram, coloquem em prática. E aí ele finaliza esse versículo dizendo, mais uma vez ele fala sobre paz. Ele diz, se vocês, é como se ele estivesse dizendo agora para mim e para você, se vocês estão colocando em prática o que aprenderam, o que receberam, o que ouviram, o que viram em mim, que eles colocam como testemunho, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, a prática do Evangelho é certeza de que o Deus da paz estará conosco. Porque a gente sabe disso. A gente sabe que quando somos tendenciosos a errar, a pecar, a falhar, primeira impressão que temos, a primeira coisa que deixamos de sentir é a paz de Deus em nós. E deixar de sentir a paz de Deus em nós é a impressão que Deus está distante de nós. Mas quando estamos colocando em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, quando estamos colocando em prática, é a certeza absoluta de que o Deus da paz estará conosco o tempo todo. Aonde nós estivermos, nós não seremos desamparados. De jeito nenhum nós seremos desamparados. Aí Paulo depois ele parte para a questão dos agradecimentos, porque Paulo recebia as ofertas, né, quando ele estava nas igrejas. Então ele começa no versículo 10 do capítulo 4 aos Filipenses, ele começa agradecendo pelas ofertas daqueles irmãos. Ele diz no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E ele diz no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ou seja, ele estava preso, mas não se via necessitado, impedido
de trabalhar, de estar pregando o evangelho, mas não se sentia necessitado. E ele se alegrava pela ajuda que os irmãos vinham dando para ele. E é interessante que no versículo 11 ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Uma outra lição que Paulo nos ensina aqui. Paulo, ele está mostrando para mim e para você de que nós podemos nos adaptar a toda e qualquer circunstância. Ele estava no isolamento duro, ferrenho, não como nós, eu já falei. Ele estava nesse isolamento e ele conseguiu se adaptar àquele momento que ele estava vivendo. Eu pergunto para você, você já conseguiu se adaptar nessa quarentena, nesse isolamento? Você já conseguiu aprender algumas lições? Você já conseguiu aprender a se virar, a se contentar com esse momento? Com as coisas que você tem agora ou não está podendo ter agora? Paulo está dizendo que nós podemos aprender isso. Aprender a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Esse é o momento de nós aprendermos a nos adaptarmos. Não ficarmos de lamúria em relação às coisas que deixamos de ter ou às coisas que poderíamos estar fazendo. Né? Quantas coisas nós programamos para esse ano e que foram impedidas de serem feitas. Nós não sabemos nem se poderão, algumas com datas agendadas que já se passaram. Você tem noção, na nossa associação de igrejas, 4 igrejas já comemoraram seus aniversários, onde os pastores parabenizaram um ao outro. 4 igrejas, 2 em abril e 2 agora em maio. Teria festa, teria culto, pregador convidado. Na nossa igreja tivemos algumas programações que não puderam ter também, foram canceladas. Então, não é tempo de nos lamuriarmos de coisas que passaram e que não podemos mais fazer. Mas é tempo de nós nos adaptarmos a essa circunstância que estamos passando no momento. Temos que nos adaptar. Aprender a fazer alguma coisa diferente, ser mais solidário, mesmo não podendo estar perto, né? Mas nesse contato pela mídia com um irmão, com o outro, saber como que um e outro está, nós precisamos nos adaptar. Paulo estava dizendo para ele, eu estou me adaptando aqui a essa circunstância, vocês podem aí também, nós podemos também, amém, irmãos? Vamos nos adaptar. Outra lição que nós aprendemos aqui. Versículo 12, ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Então ele sabia o que era ter fartura, o que era ter necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele encerra aquele versículo que nós já conhecemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, querido? Então que a gente possa aprender, que a gente possa se adaptar às circunstâncias que estamos vivendo no momento, servindo ao Senhor. E que possamos aprender o segredo de viver contente, como diz a palavra, em toda e qualquer situação. Ser crente só na hora que está tudo bom é muito fácil. Nós precisamos ser crentes na hora do aperto, na hora da dificuldade e testemunharmos a nossa moderação diante dos homens. E é em tudo isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, tudo isso que Paulo está dizendo aqui não é porque ele era melhor do que a gente, não é porque ele era mais importante do que cada um de nós. Nós temos a mesma importância que ele, se queremos fazer a vontade do Senhor. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu estou passando todas essas lições para vocês, todos esses ensinamentos para vocês, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me garante estar de pé
mesmo aprisionado, é o Senhor. Quem te garante, querido, está de pé até hoje, mesmo aprisionado, nesse isolamento, é o seu Senhor. Então, volto àquilo que eu falei no começo. Não percamos o nosso foco. O nosso foco é continuar firmes, servindo ao Senhor, com a nossa vida na sua presença e na certeza que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus renove a nossa força, o nosso ânimo, a nossa disposição, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Obrigado porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem anima o nosso coração, é o Senhor quem nos dá disposição para caminhar, para prosseguir. Então, Senhor, que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, sendo bênção no Teu reino, testemunhando a Tua palavra, e que possamos ter a certeza que perto está o Senhor, como diz a Tua palavra, que possamos aprender e nos adaptar nessa circunstância, nessa diversidade que estamos vivendo no momento, que possamos ser ensinados pelo Senhor, que possamos sair dessa quarentena melhor do que quando entramos, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um que entrou aqui nessa live, as famílias, a Marli com a sua família que tem participado nesses últimos cultos com a gente. Que Deus abençoe a sua casa, Marli, a sua família. Deus abençoe os demais irmãos, fortaleça cada um e renove as nossas forças e renove a nossa fé. Eu acredito que eu tenho aqui mais um minutinho aqui. Não sei se vocês sabiam, vamos orar pelo Joabe. Joabe é o sobrinho lá da Selma, da irmã Selma, sofreu um acidente de moto, atingiu bastante a cabeça dele. Vamos dar uma clamada aqui nesse último momento por ele, amém? Senhor, eu quero colocar o Joabe diante de Ti. Quero pedir a Tua misericórdia sobre a vida dele. Ele que conhece a Tua palavra, o Teu evangelho, que ele seja tocado pelo Teu Espírito nessa hora, que ele seja restabelecido para a glória do Teu nome. Visita ele naquele lugar, Tu podes trazer novamente a restauração sobre a vida dele. Toca nele no nome de Jesus, visita ele nesse instante, que ele seja restaurado, tocado pelo Senhor, que o Teu querer, a Tua vontade se manifeste na vida dele, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não esqueça de orar pelo Joabe. Coloque ele nas suas orações, no nome de Jesus. Deus nos abençoe, querido. Uma boa noite, fiquem na paz.